Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos vir com muitas dicas para você sobre saúde e água. As temperaturas elas começaram, a diminuir um pouco, porque a gente geralmente não sente muita diferença. Mas aí quando começa aquela chuvinha, o pessoal já tende a beber menos água. Isso pode ser prejudicial, tá? E os resultados eles podem ser inclusive a longo prazo. Mas a gente vai falar sobre isso já, muito mais aqui. Também ainda vamos trazer dicas de cuidados que os homens devem ter com a sua saúde, pois é. Geralmente a gente sempre traz aqui, muitas dicas voltadas aí para a mulherada, mas hoje tem dica para vocês, tá? Homens, se você é mulher e está nos assistindo, casada, tem filho, é super válido também. Ainda vamos ter informações ao vivo, sobre o encontro da Brasil que está acontecendo aqui em Maceió e ainda também informações sobre o Março Azul, uma campanha importantíssima que está acontecendo durante esse mês. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí não, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar, Obrigada pela sua companhia. Lembrando que você também consegue acompanhar as nossas reprises lá no YouTube, tá? Você também consegue acompanhar os bastidores lá no Instagram e tem ainda o Twitter e o Facebook para você também poder acompanhar a gente. Está tudo passando aqui na sua tela. Lembrando que o portal gazetaweb.com transmite toda a nossa programação. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje? Seguinte, o termo beba água, nunca esteve tão em alta como ultimamente. A gente vive falando, uns para os outros, beba água, já bebeu água hoje? Pois é. Isso porque esse hábito de beber água pode contribuir para uma melhora significativa em diversos aspectos da nossa saúde. Quem vai nos explicar muito melhor sobre esse tema agora aqui com a gente é o nefrologista João Paulo Lopes. Estava até com saudade de ter você aqui com a gente. Bom dia, Mara. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Obrigada mesmo. Vamos lá. A água, ela é um componente, pessoal, fundamental para todas as células do nosso organismo. Já começo perguntando quais que são os benefícios da água, hein, João? Diversos benefícios com a hidratação, Você sabe que a água, em várias especialidades médicas, a água é recomendada. Sim. Melhora do trânsito intestinal, melhora da pele, melhora inclusive das atividades neurológicas como memória, estudo. Sim. A gente tem um impacto muito grande, principalmente também na função renal, que a gente sabe que é necessário tomar água para fazer uma manutenção correta da funcionalidade dos rins, evitando situações e doenças renais. Ok. Há uma quantidade mínima que a gente deve beber de água, todo por dia? Acho que isso é uma grande dúvida. Todo mundo fica se perguntando, eu tenho que tomar 2 litros de água por dia. É isso mesmo? As pesquisas não relatam números, É uma pergunta de $1 milhão, assim, que eu fui descobrir. Mas, assim, a gente sempre orienta as pessoas que consumam ali entre 1,5 litro a 2 litros de água no seu dia a dia. Se tiver atividade física, tentar aumentar esse consumo ali para 2,5 litros e consumir durante todo o dia e durante a atividade física. Então, isso é fundamental. Tá, então consumir ali durante o dia. Exato. E tentar aumentar durante a atividade física, porque a gente acaba perdendo mais. Perde muito, transpira mais, ambientes quentes que você, ou fazendo atividade física ou não, os ambientes quentes, eles fazem uma evaporação maior através da sudorese ou através do vapor da respiração. Ambientes com ar-condicionado também, que são ambientes frios, o ar-condicionado tem a capacidade de tirar essa umidade do ar e tira também a umidade através da evaporação da respiração. Olha só. Então, isso é importante que em ambientes frios também o consumo de água seja constante durante todo o dia ali, para que a gente proteja bem esses rins que estão funcionando a todo vapor. Olha, você falou sobre o ar-condicionado, Qual que é a nossa tendência? Quando a gente está em ambientes assim mais frios, ainda mais agora, a temperatura está começando a cair um pouquinho. Exato. Aqui no nosso estado. A gente tem uma tendência de não beber água, ou até mesmo de beber menos água, porque está frio, não está tanto calor, não está tão quente. E aí, isso é bom, isso é ruim, isso é um erro? A gente hoje recomenda o consumo da água como um medicamento que não se vende em farmácia. Sim. Ou seja, você tem que consumir realmente a água para a sua saúde, para a manutenção da sua saúde.
o hábito de beber água ele não pode estar associado só ao reflexo da sede. Um exemplo clássico são os idosos. Com a idade você perde essa capacidade de sentir sede, perde o sabor. E mesmo assim a orientação que a gente dá aos nossos pacientes e aos nossos familiares é que forneça água constantemente aos idosos, mesmo que eles não peçam. Isso serve para todas as idades, as crianças também. Tá? Então, assim, o consumo de água ele tem que ser feito durante todo o dia e ele tem que ser feito de forma voluntária, você buscar a água como um alimento para que você sempre esteja hidratado. Então, o fator hidratação pesa muito, não somente quando você lembra de tomar água. Tem pessoas que pelo corre-corre do dia não tomam água e vão tomar à noite. E aí você tem alterações, inclusive na cor da urina, que é um grande sensor para saber eu estou bebendo água ou não. Urina amarela e urina com odor desagradável são sinais de desidratação. Muitas pessoas está pedindo água. E muitas pessoas confundem com infecção urinária, que nem sempre é. Então a gente tem que olhar esses fatores, ressecamento da boca, sonolência, cansaço. Isso pode ser sinais indiretos de desidratação. Ok. Uma outra dúvida, né? Muita gente deixa para beber água apenas quando está com sede. E aí, João? Essa é uma situação complicada porque, como eu digo a você, a gente vive numa velocidade muito grande no nosso trabalho e às vezes realmente a gente só busca água quando a gente às vezes lembra, né? Sim. Ou então a gente está numa atividade que exige um pouco do físico, a gente tem uma sudorese maior, acaba suando mais e aí busca através da sede. Isso é um erro bem comum e, inclusive, o baixo consumo de água com esse tipo de comportamento ele está associado muito a infecções urinárias, principalmente em mulheres, e formação de cálculos renais. O perfil do paciente que tem infecção urinária, principalmente de repetição, e cálculos renais, é um perfil de um paciente exatamente esse. Eu não tomo água, eu esqueço. Ele tem comentários já prontos que a gente sabe que é aquele perfil de paciente. E a gente precisa quebrar esses maus hábitos para que ele volte a ter uma qualidade de vida e assim cessando essas doenças como a infecção urinária e os cálculos renais. E o cálculo renal é assim, eu vejo, né, como um grande terror para as pessoas, né? Eu escuto muita gente falando assim, bebe água, porque é melhor você beber água do que evitar a pedra no rim daqui a pouco. É mais ou menos por aí mesmo? Exatamente. A gente já sabe que, isso são pesquisas, o aumento da ingestão de água está associado com uma melhor, digamos, falar uma palavra, como se fosse uma lavagem desses rins, dificultando a que as bactérias se fixem no trato urinário. E o aumento do consumo de água diminui a quantidade e a possibilidade desses sais da urina se juntarem na busca da formação de uma pedra. Sim. Então eu faço diminuo aquela quantidade de cálcio na urina com o aumento da hidratação. Então o paciente que não hidrata, ele começa a ter uma predisposição maior na concentração desses sais na urina. Se ele tiver uma predisposição genética, é o cenário ideal para a formação desses cálculos. Mesmo não tendo uma condição genética associada, o consumo de determinados alimentos, o consumo de alimentos salgados, por exemplo, ou o excesso de proteínas a uma baixa quantidade de água, é o cenário ideal para a formação do cálculo renal. E aí, outro ponto também são aquelas pessoas, né, pessoal, que gosta de beber água logo de uma vez. Fala assim, passa o dia todo sem beber água, vamos lá, e chega à noite e vão aqui beber 1 litro, 1,5 litro direto. Aí eu fico, ai meu Deus, bebi muita água. E aí, João? É o comportamento da culpa, né? Eu preciso compensar o que eu não fiz durante o dia. Isso. Então, assim, eu comparo muito esse comportamento com eu não uso açúcar no café, mas eu como uma fatia de torta. Sim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o consumo de água ele tem que ser durante todo o dia, períodos longos em que o rim se encontra com a baixa quantidade de água ali filtrando, é o período mais perigoso para o risco, inclusive, de alterações da função renal. Sim. A campanha desse ano da Dia Mundial do Rim foi muito contundente e você tem que medir a sua função renal através de exames de sangue, mude seus hábitos de vida, faça atividade física. E ele foi bem claro, né? Eles foram bem claros. Aumente o consumo de água. Então, assim, o consumo de água ele tem que ser realmente durante todo o dia. Eu recomendo muito, o segredo é a garrafinha. Compra uma garrafinha bonita, lado, né? Aonde chegar também, vou numa consulta, vou num local que tem um filtro, eu uso aquele filtro, aquilo ali já incentiva. Eu sou uma pessoa que faço, o meu trabalho é de visitas em ambientes. Todo ambiente que eu chegar, copo descartável, um copinho de água, a garrafinha dentro do carro.
entendeu? E não chegar à noite e dizer, agora eu vou tomar um... Até porque você não consegue, né? E aquilo causa um mal-estar e muitas vezes podem desencadear comportamentos psicogênicos como a polidipsia psicogênica. É um termozinho meio estranho, mas é você aumentar o consumo de água em determinados momentos, com um sentimento de culpa. Aquilo pode ter alterações comportamentais que comprometem a pessoa no âmbito do que se refere ao consumo saudável da água. Você falou sobre o rim, né? Muita gente não tem nem noção do quanto que os rins eles são importantes, né, João, no nosso corpo, no nosso organismo. Eles são fundamentais, como todos os órgãos. Os rins ele tem uma capacidade de filtrar todos os líquidos que a pessoa faz a ingestão. Ele filtra também todos os sais, ele controla os níveis de pressão arterial. É uma verdadeira máquina de manter o nosso sangue em condições fisiológicas ideais para que o nosso corpo funcione de forma adequada em situações, inclusive, extremas. Né? Só para você ter um exemplo, se eu estou no deserto e o rim tem essa percepção de calor e ele percebe que você está perdendo volume através do próprio suor, da evaporação da respiração, ele tem mecanismos hormonais que fazem a diminuição da urina para que você tenha aquela quantidade de líquido lhe protegendo naquele período extremo. Olha só. Ele tem essa capacidade maravilhosa, né? Vamos lá, a pandemia mudou algo em relação ao consumo de água das pessoas? Eu estou vendo muita gente reclamando de infecção urinária, né? Pedra no rim também. Exatamente. A gente tem observado um aumento no consultório dos números das infecções urinárias e da formação de cálculos renais devido a um hábito protetivo necessário que foi o uso da máscara e está sendo em alguns ambientes. Todavia, o uso da máscara, ele inibiu algumas pessoas, de baixar a máscara ou por medo ou por receio e tomar água num ambiente ali fechado ou semi-aberto, digamos. Isso realmente diminuiu o consumo drasticamente de água, levando ao aumento de infecções urinárias, principalmente infecções urinárias de repetição. Tá? Isso é ruim, né, João? Isso é ruim. Alguns estudos estão sendo feitos, algumas pesquisas, para avaliar o impacto dessa diminuição de ingestão de água ao longo dos anos e a formação de cálculos renais em determinados grupos. A nível ambulatoriais, em alguns centros estão sendo realizadas essas pesquisas. Isso é fundamental para a gente bater o martelo de vez a necessidade do consumo dessa substância tão importante e de tão fácil acesso, né, no nosso país, para que seja realmente incentivado o consumo da água. Pois é, sim, inclusive a próxima pergunta tem tudo a ver com isso. Frutas, sucos, refrigerantes, água com gás, chás, cafés, podem substituir a água? Se você tivesse feito essa pergunta há 5 anos, eu diria que não é água. Mas mudou algumas diretrizes e algumas recomendações da parte da nutrição e da parte da nefrologia em relação ao consumo de líquidos, tá? Certo. Refrigerantes, eles não podem ser considerados como líquidos que vão fazer algum suporte devido a algumas composições dele, mas os chás e alguns sucos, eles podem ser acrescentados como líquido durante o dia, contanto que ele não seja o elemento exclusivo, ele seja um elemento adicional. Exemplo, eu consumo ali 1 litro, 1,5 litros de água, tem pessoas que não gostam de beber água, infelizmente. Então, para a gente mudando os hábitos aos poucos, a gente incentiva o consumo da água ali 1 litro, 1,5 litros e associa ao consumo de chás nos lanches, na última refeição, no chá da noite. Isso sim, o leite também, ele tem você tocou até num ponto importante, as pessoas com cálculos renais param de consumir tudo que tem cálcio. Sim. Isso é um grande erro que veio um mito, na verdade, que veio sendo trazido do passado e que, na verdade, está liberado sim o consumo de alimentos à base de cálcio, inclusive o leite, porque eles vão proteger ali e tentar diminuir a formação de novos cálculos. Então, água, chás, alguns sucos, principalmente os menos adocicados, devido à glicose em alguns pacientes diabéticos, a gente recomenda as limonadas, por exemplo, que têm um baixo índice calórico. Então, eles entram ali com uma composição da água total ingerida durante o dia. Então, isso é uma excelente ideia que você pode fazer com o paciente na recomendação do seu familiar, em detrimento ao uso da água na sua forma correta. Água com gás também está valendo? Água com gás está liberado. Eu até recomendo para meus pacientes água com gás, o suco do limão na água com gás e, em alguns casos, algumas gotas de mel ou então adoçante.
para substituir progressivamente o consumo excessivo de refrigerantes. Consumir excessivamente refrigerante é algo ruim, né? Refrigerante não é bom porque ele tem uma série de substâncias que predispõem à formação de cálculos renais, Sim. aumento do risco da obesidade, tá? E aumento do risco, consequentemente, de doenças ósseas, principalmente em senhoras, o risco do aumento da osteoporose. Então, o refrigerante não existe uma recomendação. Vá lá para os sucos menos adocicados também, Sim. ou então água com gás com o seu suco de limão ali, é uma boa pedida ali em substituição aos refrigerantes. Muito bem, então tá aí essa dica para você. Vamos reforçar, falar em dica, vamos reforçar as principais dicas, João, por favor, aí que a gente deve ter quando a gente faz essa relação entre o consumo de água e a nossa saúde? Exatamente. Primeiro, começar progressivamente a aumentar a quantidade de água. Sim. Essa água tem que ser consumida durante todo o dia. Tá? Pessoas que têm dificuldade em consumo de água podem adicionar o uso dos chás de sua preferência, chás comprados ali nos supermercados, meios industrializados, o pó para você fazer na água quente ali fervida. Você também tem que ter noção que não só os ambientes quentes necessitam tomar água. Quem trabalha em ambientes fechados, no ar-condicionado, também necessita consumir água. Comece a medir por garrafas de 500 ml, vou consumir ali 2 ou 3, eu tenho uma quantidade precisa do consumo dessa água, tá? Opte sempre pelos sucos em detrimento de refrigerantes e multiprocessados. O suco de preferência da polpa ou da fruta em detrimento da caixinha. Infelizmente, existem algumas diferenças. E fique atento sempre aos sinais de desidratação, cansaço, sonolência no trabalho, boca seca, mudança da coloração da urina e um odor desagradável na urina. São sinais que sinais de alarme, de alerta, que você precisa correr ali no filtro para começar a fazer 1 ou 2 copos para melhorar a hidratação. Mais água, viu? Muito bem. Quem quiser mais dicas, quem quiser acompanhar você, como é que pode fazer, por favor, fique à vontade. Câmera 2. Tem as redes sociais, Dr. João Paulo Lopes Nefrologia, Instagram, também no Facebook. Eu sempre estou dando dicas sobre doenças renais, medicina em geral, qualidade de vida, saúde. Então, vai lá, clica que a gente pode até conversar no direct. Eu respondo mensagens diariamente, várias mensagens. Tenham paciência que são várias mensagens, mas eu sempre estou respondendo todas as perguntas, tirando as dúvidas. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Parabéns. Obrigado a vocês pela oportunidade. Muito bom ter você aqui. Maravilha. Bom dia. Bom dia. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não.